Olha, eu tô procurando um novo emprego porque eu odeio meu chefe. O clima na empresa é horroroso. Nossa, meus colegas de trabalho são um saco. Eu ganho muito pouco, quero ganhar mais. Eu bati todas as minhas metas e eles não cumpriram aquilo que eles prometeram desde o início do meu contrato. Tô puto. Esses são exemplos reais de respostas que eu já ouvi atuando como recrutador para a pergunta por que você está procurando por um novo emprego. No vídeo dessa semana você vai aprender como responder essa pergunta corretamente para não colocar em risco uma boa oportunidade profissional. Olá, caçadores de emprego, sejam bem-vindos ao canal Empregabilidade Máxima, o lugar onde você vai aprender tudo aquilo que você precisa para ser bem-sucedido em entrevistas de emprego e conseguir o tão sonhado novo emprego. No episódio dessa semana, como eu já falei no começo, eu vou ajudar você a responder uma clássica pergunta: por que você está buscando por um novo emprego? Essa pergunta, para quem está desempregado, é super simples e até óbvia. Estou buscando um novo emprego porque eu estou sem emprego. Mas e quando você está empregado e está de olho numa nova oportunidade profissional? Como você responde isso sem se comprometer, sem deixar uma má impressão para recrutadores e para selecionadores? Esse é o tema dessa semana. Nem preciso falar para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal, você sabe como isso é importante para nós que produzimos conteúdo para você. Por que você quer mudar de emprego estando empregado? Essa é uma das clássicas perguntas que aparecem em processos seletivos e pega muita gente de calças curtas. Aqui uma regra de ouro que não importa qual é a resposta que você vai dar, você precisa ter isso muito claro na sua cabeça e você não pode fugir dessa regra. Todo entrevistador ele vai perguntar isso porque ele quer saber o seguinte: ele vai projetar a sua resposta e vai colocar no contexto da empresa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você responda: não me dou bem com o meu chefe, porque o meu chefe é muito centralizador. E aí, esse recrutador, ele sabe que o seu possível futuro chefe é uma pessoa centralizadora também, é uma pessoa que faz microgerenciamento, que quer saber exatamente o que você está fazendo todas as horas. Qual é a probabilidade de você entrar, de você ser aprovado nessa nova empresa e de você não se dar bem no seu chefe, sendo que você está saindo do seu outro trabalho exatamente porque o seu chefe faz microgerenciamento? É quase de 100%. Então o recrutador, o entrevistador, ele vai querer entender qual é a adaptabilidade que você vai ter na cultura da empresa e principalmente entender qual é o risco da sua contratação. Uma das regras de ouro do recrutamento e seleção: quanto maior o risco que um candidato oferece, menor a chance dele ser contratado. Quanto menor o risco do candidato, maior a chance dele ser contratado. Um dos componentes que compõe o risco de contratação de um candidato é justamente a adaptação dele à cultura da empresa. E outra coisa bastante importante que você precisa entender é o seguinte: ao contrário do que muita gente que diz, desses pseudo-gurus, especialistas de emprego, especialistas de carreira, que nunca conduziram nenhum processo seletivo, dizem, não existe uma resposta certa. Para você responder essa pergunta de uma maneira que não te prejudique, a minha sugestão sempre vai ser: fale a verdade e construa a sua resposta com base em dois elementos. Primeiro elemento, o motivo do porquê você está buscando um novo emprego, e o segundo elemento, você vai contextualizar esse motivo. Não adianta, por exemplo, você falar: olha, estou buscando um novo emprego porque a minha empresa ela vai mudar de cidade. Ela vai mudar por quê de cidade? Olha, minha empresa foi comprada por uma outra empresa, ela vai mudar para um outro lugar e eu não tenho disponibilidade de mudança. Você entende que dessa forma você contextualiza o entrevistador da sua decisão? Um outro exemplo: olha, estou buscando um novo emprego porque eu quero novos desafios. Quando você fala só isso, passa um monte de coisa na cabeça do entrevistador. Ele quer novos desafios por quê? Será que ele realmente quer novos desafios? Será que é o salário? Será que ele se dá bem com os gestores? Será que ele se dá bem com os colegas? Será, por exemplo, que ele se adaptou a uma cultura? Como é a cultura dessa empresa? Agora veja a diferença. Entrevistador: estou buscando uma nova posição, um novo emprego, mesmo estando empregado, porque eu quero novos desafios. Eu me sinto capaz de ter novas atribuições, de ter novas responsabilidades e, infelizmente, pelo desenho organizacional da empresa que eu tenho, eu não consigo ir além. E eu vou demorar muito tempo para eu conseguir ter acesso a novos projetos. Então, eu desejo ter novos desafios, eu desejo expandir a minha área de atuação, minhas responsabilidades, porque eu quero o meu desenvolvimento, quero crescer na minha carreira. Você entende que é diferente? Claro que isso aqui é um exemplo quase que genérico, mas a partir dele você consegue desenvolver a tua realidade. Importante, quando você for contextualizar, você não ser muito prolixo. Então você precisa ser objetivo, explicar o contexto, mas sem falar demais.
porque pode ficar meio estranho, o entrevistador ele pode se perder na tua história e basicamente ele pode não entender o porquê você está querendo mudar de emprego. Então sempre que você for responder essa pergunta, traga o motivo e logo depois a contextualização desse motivo. Conta a história resumida, precisa ser objetiva, mas ela precisa trazer alguns elementos para o entrevistador entender a tua resposta. O que você não deve responder a essa pergunta: não fale de salário, não fale mal do seu chefe e não fale mal da sua empresa. Por mais que a gente saiba que isso é de fato o que muitas vezes leva as pessoas a mudarem de emprego, principalmente o gestor. Tem um monte de pesquisa por aí que diz que a maioria das pessoas pede demissão porque não se dá bem com o gestor. O chefe é centralizador, o chefe não é presente, é um chefe assediador. Você não vai falar nada disso, você vai se concentrar no presente. A gente sabe muito bem que uma das coisas que está envolvida em quero novos desafios, quero desenvolvimento, é um aumento salarial. Então, isso está implícito, você não precisa trazer isso proativamente na tua resposta. Tome cuidado, porque lembre-se, o entrevistador ele vai projetar a tua resposta na realidade que a empresa tem. Então, se você quer um aumento salarial e, por exemplo, a empresa é uma empresa que ela oferece aumentos salariais graduais, você pode colocar em risco essa boa oportunidade profissional. Então pense muito bem nisso e não fale mal do seu chefe, não fale mal dos seus colegas, não fale mal da empresa que você está trabalhando e não foque numa resposta unicamente pensando em salário. Agora sim, os principais motivos que levam as pessoas que estão empregadas a buscarem um novo emprego. Primeira delas eu já falei, questão da localização. Isso vem se tornando cada vez mais comum, as empresas serem compradas, serem vendidas ou mesmo fecharem as portas. Algumas pessoas não têm mobilidade para se mudarem para essa nova sede. E isso é um fator bastante importante, muito simples. A empresa vai se mudar de cidade, de bairro, e você não tem disponibilidade de mudança. Então, esse é um motivo bem simples e muito bem compreendido. Segundo motivo é o seguinte: crescimento profissional. E aqui está implícito para o recrutador e para o entrevistador o seguinte: crescimento profissional, na grande maioria das vezes, está ligado a aumento salarial, aumento de remuneração, ao passo que a pessoa quer ter novas responsabilidades. Você precisa ficar muito atento a essa resposta, porque na grande maioria das vezes o recrutador e o selecionador ele vai te perguntar: o que você exatamente busca? O que é crescimento profissional para você? Se você simplesmente falar: eu quero aumento de salário, você entende ficar ruim? Mesmo que você explique: eu quero um aumento de salário por conta disso, disso, não vai soar bem. Agora, se você falar: olha, eu quero novos desafios, eu me sinto pronto para um próximo passo e infelizmente a empresa onde eu estou vai demorar muito para me promover para que eu tenha responsabilidades novas. Você inverte a lógica, você mostra que você está disponível para novos desafios, para novas responsabilidades. E aqui eu faço um parêntese. É importante você trazer fatos e dados de que você está pronto para novos desafios. E como você traz isso através de fatos e dados? Resultado. Se você não souber explicar para o recrutador e para o selecionador qual o resultado que você traz para a empresa, vai ficar muito difícil dele entender quais serão os próximos passos profissionais que você tanto deseja. E é aqui que eu sempre falo: cuidado com respostinha pronta. Cuidado com esse bando de gente que acha que sabe como funciona a cabeça de um recrutador e de um entrevistador, sendo que nunca conduziu um processo seletivo. Fica muito esperto com isso. Recrutador sabe quando o candidato vem com uma respostinha pronta. Então, volta para casa, analisa muito bem de fato o que você está buscando para você conseguir trazer essa resposta de uma maneira clara, objetiva e principalmente honesta. Outro fator que leva as pessoas a buscarem por um novo emprego, mesmo estando empregadas, é o clima da empresa. E o que é o clima? O clima é como as coisas funcionam no dia a dia, está intrinsecamente ligado com a cultura. Então o clima muitas vezes é a percepção das pessoas sobre justiça corporativa, sobre direitos e deveres. Clima nas empresas muda, principalmente quando uma empresa é comprada ou vendida. Quando, por exemplo, existe uma troca na liderança, o clima pode mudar. Quando você traz o clima como um dos principais fatores de desejo de mudança de emprego, você também precisa ser específico. E aqui, novamente, não tem uma resposta certa, não tem uma resposta errada. Porque se eventualmente você descreve o clima da sua atual empresa e é exatamente o clima dessa empresa que você está buscando por uma nova oportunidade, o entrevistador e o selecionador ele pode falar: putz, ele está saindo por isso, sendo que ele vai encontrar exatamente a mesma coisa aqui. Não faz sentido. E aqui eu vou contar um segredinho. Você só vai saber qual é o real clima e a cultura de uma empresa quando você trabalha, quando você tem um contato direto com ela.
Então, como falei, não tem certo, não tem errado, é um pouco de uma aposta. Você vai descrever por que você está desejando um novo emprego e o recrutador ele vai entender se faz sentido ou não para a empresa manter você no processo. E é como eu sempre digo, não existe candidato bom, não existe candidato ruim. O que existe é o candidato aderente ou não para uma posição. Então não fique triste se por um acaso você preencher todos os requisitos técnicos, você ter o comportamento, ter as experiências, você se encaixar no plano de remuneração e você não ser escolhido. Muitas vezes você não vai ser escolhido porque você não é aderente para a posição e também porque talvez exista outra pessoa que é mais aderente que você. Então sempre que você for participar de um processo seletivo, entenda que você vai ser comparado com dois elementos. Primeiro elemento é a descrição do cargo, que todo mundo sabe o que é. A descrição do cargo nada mais é do que, de fato, as responsabilidades de cada posição. E em segundo ponto, que você, candidato, raramente vai saber é o seguinte: você vai ser comparado com a descrição de cargo e com os outros candidatos. E é muito comum você ser um excelente candidato, mas na visão de um recrutador e de um entrevistador, você, quando comparado com esse outro candidato, você é menos aderente para a posição. Então fica tranquilo que isso acontece todos os dias e infelizmente você não ficar sabendo disso. Por quê? Porque a agenda dos recrutadores e dos selecionadores é muito cheia e muitas vezes não dá tempo da gente falar isso para vocês. Se você está me ouvindo e está com dúvidas sobre como você avalia a tua carreira, será que você escolheu a carreira certa? Será que você escolheu a carreira errada? Aqui tem os 5 sinais que vão te ajudar a refletir sobre isso. Outros 2 fatores que são muito presentes também no desejo das pessoas mudarem de emprego mesmo estando empregadas são a respeito de valorização e reconhecimento. Novamente aqui você precisa ser muito específico sobre como você acha que você deve ser reconhecido e o que está faltando. Quando a gente fala de reconhecimento, na cabeça do recrutador passa remuneração, benefícios, cargo. Será que a pessoa quer mais responsabilidade? Que tipo de responsabilidade? Será que ela já se sente pronta para liderar uma equipe? Será que ela quer dar um passo além? Que passo além é esse? Como ela quer ser valorizada? Como ela quer ser reconhecida? Isso precisa estar claro. Novamente, o recrutador vai projetar a tua resposta e ele vai colocar a tua resposta dentro da realidade que ele está vivendo. Quando a gente fala de reconhecimento, quando a gente fala de valorização, pode parecer muitas coisas, então seja o mais específico possível para deixar muito claro para o recrutador que você está buscando aquilo que essa oportunidade profissional, que essa entrevista de emprego que você está participando tem e que o casamento vai ser um casamento perfeito. Não desanime na sua busca, tenho certeza que você vai encontrar uma posição, uma oportunidade onde você vai ser o candidato perfeito. E se você estiver empregado, fique atento de fato àquilo que você está buscando numa nova oportunidade profissional. Lembra da regrinha: resposta mais contexto, contexto objetivo, direto e interessante. Essa é uma formulazinha que eu sempre indico que deu certo em 100% dos casos para você conseguir responder a essa pergunta clássica em qualquer tipo de processo seletivo que você venha participar. Por que você está buscando por um novo emprego, mesmo estando empregado? Muito obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Deixa nos comentários qualquer dúvida que eu vou ficar muito feliz de te responder.